2 Reis 9, 5, verso 9 em diante, diz: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Você pode sentar, e você fala para quem está do seu lado: Deus tem uma solução. Amém. Meus irmãos, a história que nós lemos é uma história que você já ouviu. Você que cresceu na igreja, na verdade, ouviu desde pequeno a história desse homem chamado Naamã. E você que talvez não cresceu na igreja, é bem provável que você já cantou alguma música falando dessa história ou já ouviu uma ministração sobre essa história. Há lições preciosas para a gente entender com a vida desse homem. Anos e anos atrás viveu então esse tal de Naamã. Quem era Naamã? Mantenha a sua Bíblia aberta, você que lê nas Escrituras acompanha. Nós vamos ver que o texto deixa bem claro. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Um país que era poderoso também, um país que de vez em quando estava em guerra em Israel, principalmente nas fronteiras, tinha ataque das duas partes. E o texto vai dizer que esse general, esse comandante do exército da Síria, ele era muito respeitado, ele era muito poderoso, ele era muito reconhecido pelas conquistas que Deus tinha lhe dado. Numa dessas batalhas, num desses confrontos, ele leva para sua casa uma menina que ele leva como escrava. Essa menina é levada como escrava para servir a esposa de Naamã. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Naamã, apesar de toda a sua honra, Naamã, apesar de toda a sua glória, todo o respeito que ele tinha, toda a sua imponência, o versículo 1 e 2 vão deixar algo bem claro a respeito da vida de Naamã. Ele era herói de guerra, e tem uma vírgula lá no verso 1, que diz assim: porém, leproso. Porém, leproso. Olha só o que a gente precisa entender a respeito dessa situação. A lepra na antiguidade era uma doença que não tinha cura. Era uma doença extremamente contagiosa. Quando uma pessoa ficava leprosa, em poucos dias, ou quem sabe semanas, ela teria que ser retirada do convívio social e isolada para não contaminar outras pessoas. Eu acredito que a lepra de Naamã parecia estar no início ainda. Isso aqui é uma dedução do pastor Lediel. Por quê? Porque a gente vê que ele ainda estava no convívio social, ainda estava com as pessoas. Por mais que já estivesse dominado pelo medo, do receio, da angústia, a gente vê que ele ainda parecia estar num convívio social. Aquela menina que ele trouxe para sua casa vai criando um laço, uma intimidade com aquela família. Por mais que ela foi para ser escrava, ela não deixou que a escravidão dominasse a sua alma. Ela sabia que Deus, Ele coloca a gente, mesmo quando tudo parece difícil, para cumprir propósitos, para missões.
E ela desejou não ser escrava apenas do povo sírio na casa de daquele Naamã, daquele comandante. O desejo dela era cumprir um propósito. E ela então começa a perceber que tinha algo errado naquela família. Porque, eu acredito, ela começa a ver que a esposa chorava, se angustiava. Provavelmente ela viu Naamã correr atrás de muitas soluções para o seu problema. E ela descobre. Quando ela descobre que Naamã tem uma doença incurável, aquela menina não se deixa ser dominada pelo rancor, e ela dá uma palavra para Naamã, dizendo: se você fosse a nossa região de Samaria, lá em Israel, e conhecesse um homem de Deus que tem lá, você poderia ser curado. Quando ela fala isso para a sua senhora, a senhora compartilha com Naamã. Naamã pega aquela informação e compartilha com o seu rei. E o rei escreve uma carta, manda para o rei de Israel, e praticamente todo mundo fica sabendo do que afligia o coração de Naamã, do problema que ele estava passando. Essa verdade me faz refletir em algo que você precisa entender para a sua vida. E eu gostaria que você anotasse no seu coração, na sua mente, a primeira verdade que nós precisamos aprender nesse texto. É o seguinte: situações problemáticas precisam ser solucionadas, mas muitas vezes isso só acontece quando vem à tona. Situações problemáticas precisam ser solucionadas. Como que a situação problemática que você enfrenta vai ser solucionada? Quando nós olhamos aqui para Naamã, a gente vê que Naamã, eu acredito, por muito tempo ele manteve a aparência. Ele escondia a sua dor, ele escondia a sua angústia, ele escondia a sua doença, ele escondia o seu porém por trás daquela armadura. Com a armadura, respeito, honra, grande comandante, um general de guerra. Sem a armadura, dentro da própria casa, com as pessoas que o conheciam na intimidade, ele sabia que tinha algo que o corroía de dentro para fora. Vai escutando. Pastor Ledial, o que o senhor quer dizer com isso para a nossa vida? Eu acredito que muitas pessoas vivem com esse pós-vírgula afligindo a sua alma, esse porém. Você na sociedade é respeitado, você no seu trabalho, na sua profissão, você tem admiração de todos. Quem sabe diante da tua parentela você sempre está com aquela armadura do sorriso, um semblante sereno. Ou quem sabe você entrou na onda da sociedade das aparências e fisicamente quem olha para você, uau, que pessoa bonita, que pessoa elegante, sempre bem vestido, uma pessoa simpática. Mas tem um porém que a tua alma conhece. Tem um porém que está te corroendo de dentro para fora. Poucos, quem sabe, imaginam o que se passa dentro de você. Mas você sabe que tem um problema lá, que precisa ser solucionado. E pastor Ledial, por que você está falando isso? Porque hoje eu venho com um profeta de Deus dizer para você que esse problema com que você sofre, com que o teu travesseiro é molhado, com que muitas vezes no chuveiro você derrama a sua alma, esse problema que está te puxando para baixo, que está afligindo a sua alma, prejudicando a sua família, ele precisa vir para fora e ser curado. Ei, feridas, independente de quanto tempo existem, se ainda estão abertas, se ainda causam dor, elas precisam ser tratadas e cicatrizadas. Pastor Lediel, eu não queria mexer naquilo que aconteceu na minha vida. Eu não queria mexer nesse porém. Eu não queria lidar com isso. É preciso, para que haja solução. Eu venho aqui dizer para você que Deus tem solução. Essa semana, começo da semana, uma pessoa manda um WhatsApp para mim: pastor, eu preciso conversar com o senhor, eu preciso abrir o meu coração. Eu recebo um jovem,
E ele começa a falar do seu presente comprometido. As coisas não vão para frente, o diabo mina a sua mente com setas de confusão, e ele decide, talvez pela primeira vez, abrir o coração sobre algo que aconteceu aos 10 anos, quando ele foi abusado sexualmente por um parente, um primo, na casa da sua avó. É algo que a gente não gosta de falar, é algo que as pessoas se fecham, só que é uma ferida aberta, que vai corroendo, vai doendo, vai apodrecendo, e quando você vê, aquilo se alastrou para outras escolhas da sua vida, e muitas vezes você se pergunta, por que não dá certo, por que não vai para frente, por que eu não consigo alcançar os meus sonhos? A resposta é, porque essa ferida não foi tratada. Eu preciso me desesperar, pastor Lediel? Não. Você precisa saber que Deus tem solução, Deus tem o remédio, Deus tem a cura, Deus tem a maneira correta de fazer com que isso seja solucionado. Vocês estão entendendo? Amém? Nós precisamos entender que Deus é um Deus que não perdeu o controle da nossa história. Por mais que a humanidade é má, por mais que as pessoas fazem escolhas equivocadas, você precisa entender que Deus não perdeu o controle da sua vida. E Ele pode fazer a restauração que você precisa. Segunda verdade que esse texto deixa bem claro, a solução, ela tem um lugar certo, com pessoas certas, e ela acontece de uma maneira certa. Vou repetir. A solução para a nossa vida, ela tem um lugar certo, pessoas certas e uma maneira certa para que nós venhamos realmente ser curados e ter solução para a nossa enfermidade. O verso 3 diz assim, disse a jovem à senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O verso 5 e o verso 7 na sua Bíblia vão dizer assim, então, levou também ao rei de Israel uma carta que dizia, ao rei de Israel, olha só, Naamã fala com o seu rei e o rei escreve uma carta direcionando para o rei de Israel. Mas a menina falou para ir ao profeta, ele vai ao rei. Logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha o conteúdo da carta. Tendo lido o rei de Israel a carta, entrou em desespero, rasgou as suas vestes de indignação e disse, acaso eu sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim este homem a fim de curá-lo? Notai, povo, olha o rei dizendo, notai, povo, vede que os sírios procuram um pretexto para entrar em guerra conosco. Naamã foi a pessoa errada. E isso quase resultou numa guerra novamente entre o povo sírio e o povo de Israel. Nós olhando para essa passagem, a gente vê que o rei de Israel, que era povo de Deus, estava desconectado de Deus. E Naamã foi procurar a solução em alguém que não tinha nada para oferecer, porque não tinha conexão com Deus. E isso quase resultou numa outra tragédia. E o recado é muito claro para você, cuida com quem você abre o seu coração. Cuida para quem você expõe as feridas da sua alma. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, para lidar com isso, para trazer solução a isso. E pode acabar prejudicando ainda mais. Então, muita atenção, há uma lição aqui que nós precisamos entender. Olha com quem você anda. Cuida com quem você conversa, fica atento para quem você abre o seu coração. Nós precisamos entender, olhando para esse texto, que Naamã, ele estava equivocado com algumas decisões que ele vai tomando. Ele ouve falar que tem uma solução, ele vai na pessoa errada. Depois, ele age de maneira errada, porque ele esperava que a solução dele
era algo negociável, era algo comprável. O verso 5 vai dizer assim: Naamã, quando partiu da Síria, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivas. Para você ter uma ideia, vê se é muita coisa. Vamos traduzir, né, para a nossa compreensão de hoje. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 túnicas. Olha isso. Ele vai para Israel com isso. Chega diante do rei, dá aquela confusão toda. Mas a notícia começa a se espalhar. Tem um general da Síria aí, está leproso. O homem está com uma doença incurável. E ele foi diante do rei. E a notícia vai, de cidade em cidade. De repente a notícia chega lá em Samaria, aonde está o profeta Eliseu. E Eliseu manda um recado para o rei: ó rei, acaso não há homem de Deus aqui em Israel? Manda ele vir até mim. Naamã agora vai ao encontro de Eliseu. Todo arrogante, todo orgulhoso. Na mente de Naamã, a cena seria a seguinte: ele chegaria onde estava o profeta se prostraria diante do grande general Naamã, invocaria o Deus do céu com uma oração, tocaria na pele de Naamã, e Naamã ficaria curado. Quando ele chega lá, a cena é a seguinte: o Eliseu, o profeta, nem vai conversar com Naamã, manda um recado pelo seu servo. De repente, Naamã está esperando a presença do profeta, chega um escravo dizendo: olha, ele não vai vir falar contigo não, mas ele falou para você dar 7 mergulhos aí no Rio Jordão. 7 mergulhos no Rio Jordão. A ira sobe para a cabeça de Naamã. Como assim? Ele não vem falar comigo, ele não vai orar, ele não vai me tocar, e agora manda eu mergulhar 7 vezes nessa água suja, lamacenta? Será que na minha terra não tem águas muito melhores do que essa? Naamã fica tão indignado, que o texto diz que ele literalmente, ele vira as costas e vai embora. Quando a gente para olhar esse texto, a gente começa a perceber que a maneira de Deus fazer as coisas é bem diferente daquilo que nós esperamos. Muitas vezes, nós perdemos as nossas bênçãos, escute isso, porque nós queremos engessar a maneira de Deus agir conforme as nossas expectativas limitadas, pequenas, racionais. E tem muita gente que perde a bênção justamente por causa disso. Naamã agora, ele estava aqui a ponto de perder a sua bênção porque estava pensando dessa maneira. Eles começam a caminhar. De repente, um dos servos dele, a caravana que foi levar todo aquele ouro, aquela prata, aquelas túnicas: Naamã, poxa, você está aborrecido, eu sei, mas olha só, o profeta mandou um recado de uma coisa tão simples: se lavar na água do rio. Se fosse para você entrar numa guerra, você não entraria. Se fosse uma coisa tão difícil, você não faria. É só se banhar. Você começa a perceber que, muitas vezes, a nossa expectativa da solução para os nossos problemas estão em pessoas erradas, e muitas vezes a gente pensa que devemos andar com gente importante, que eles vão nos beneficiar. A gente precisa andar com gente famosa, que eles algum dia podem nos promover. A gente precisa andar com gente rica, porque eles vão dar um jeitinho também de nos fazer prosperar. Essa é a mentalidade secular. Mas quando nós olhamos para essa história, a gente vê que as duas pessoas que mais estavam ali abençoando Naamã eram uma escravazinha, que a Bíblia nem fala o nome, de Israel, e agora era um servo dele, que olha a situação e diz: camarada, dá esse passo, toma essa decisão, mergulha nessa água. O que o Senhor quer dizer para você? Que muitas vezes você tem dado ouvidos para pessoas que você ouviu dizer que são muito importantes e assim por diante, mas a voz do Senhor muitas vezes tem se manifestado do seu lado, mas é porque a gente simples, você não tem dado relevância. Ei, quem você está ouvindo? Ei, jovem, você que está aqui, para quem você está dando
ouvido. Tem uma geração de jovens e adolescentes vindo aí, que fazem uma amizade pela internet. 7 dias depois, estão acreditando mais no amigo virtual que nunca encontrou pessoalmente, do que nos pais que criaram, que o amaram, que o investiram nele durante toda a vida. Tem uma geração que está dando crédito para youtubers, que não estão se lixando para a sua vida, estão preocupados com likes no seu vídeo. Você está tomando decisões equivocadas, dando cabeçada na vida, quando tem pessoas simples ao teu lado, mostrando o caminho certo, e você está perdendo a bênção. Olha Deus falando aí. Você precisa entender que Deus age através de pessoas simples. Aquele servo olha para Naamã e o confronta. Naamã para, pensa e decide voltar ao Rio Jordão e dar os 7 mergulhos. O texto vai dizer que ele dá o primeiro, dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e nada acontece. Precisava dar o 7º. Quando ele dá o 7º, ele volta purificado, curado. A Bíblia registra que a pele dele estava mais limpa do que a pele de qualquer outro adulto. E o texto diz, como uma criança. Olha que coisa linda. O milagre que o Senhor faz é um milagre fantástico. E nós precisamos entender, olhando para esse texto, que a maneira que Deus age, ela é diferente e exige muitas vezes uma renovação do nosso entendimento. Era muito estranho dar 7 mergulhos. Era algo muito, vamos colocar a palavra ridículo. Mas escute o que eu vou te dizer. Muitas vezes o que o Senhor manda você fazer para que você receba a bênção, tenha a solução do seu problema e seja curado, aos olhos das outras pessoas parece ridículo. Mas quando nós acreditamos nas Escrituras, obedecemos aos ensinamentos do Senhor, a gente vê resultado. Algumas semanas atrás eu estava falando sobre o primeiro encontro ali de Jesus com o apóstolo Pedro. Pedro, um pescador frustrado, lavando as redes. Jesus ensina a multidão, depois olha para Pedro, já quando o sol está lá em cima, e diz, vamos pescar de novo? Como pescar de novo? Se no mar da Galileia peixe se dá de noite. Mas agora, no encontro entre o pescador profissional e o carpinteiro profissional, Jesus era conhecido como carpinteiro, o pescador diz, olha, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu, Jesus, quem está mandando, eu vou lançar a rede. E você sabe qual o resultado, uma pesca maravilhosa. Pega peixe da rede e coloca no barco, o barco estava quase afundando de tão grande que foi a bênção. Escute o que eu quero deixar nesse tópico para você refletir e aplicar na sua vida. A solução do teu problema está na pessoa de Deus. Está na pessoa de Deus. A solução para o teu problema está num local aonde a palavra de Deus ela tem eficácia, aonde ela é valorizada, aonde você pode realmente crer e confiar. E terceira verdade que você precisa entender, a maneira de Deus fazer um milagre, dar solução para o teu problema, vai muito além daquilo que você esperava que acontecesse. Pastor Lediel, explica mais um pouquinho. Eu explico mais um pouquinho. Quem sabe a tua lepra, o teu porém, aquilo que compromete a tua reputação, seja um pecado. Rico, bom profissional, porém infiel, porém adúltero, porém mentirosa, porém caluniadora. Deus sabe qual é o porém da sua vida. Quem sabe o teu porém está na sua má administração financeira. Muito inteligente, muito perspicácio, porém caloteiro, porém gosta de dar um jeitinho. Eu não sei qual é o seu porém, mas você precisa entender que a solução não é você agir conforme a sua mente, porque quem sabe
esse teu know-how também veio de outras experiências com jeitinhos, de pessoas que o cercavam e te ensinaram a agir dessa maneira. Hoje a voz do Senhor deixa bem claro para você: existe um manual de vida chamado Bíblia Sagrada. Se você quer ser abençoado em qualquer área da sua caminhada, creia e obedeça às Escrituras. Isso é edificar a casa sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir vento, mas quem ouve as palavras e as pratica está alicerçado na rocha, não vai cair em meio à tempestade. Você está entendendo o recado de Deus? Então, haja da maneira que Deus deseja que você venha agir. Fuja da aparência do mal. Errou, pecou, se arrependa, humilha, volta a fazer o que é certo e você vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Simples assim. Ao mesmo tempo, difícil assim, porque todo dia o pecado está na nossa porta. As tentações estão batendo, querendo te derrubar, mas se você crer nas palavras, ela purificou a sua mente, purificou o seu coração, ela vai mostrar o caminho da vida e te levar a tomar as decisões sábias. Naamã se surpreendeu agora, porque ele obedeceu mesmo contra a sua vontade, e a bênção aconteceu. Aquilo que eu sempre tenho falado: não vai haver milagre que não seja precedido de obediência. E eu falo um pouco mais para você, inspirado pelo Espírito Santo. Quero que você preste muita atenção nisso. Não vai haver milagre sem arrependimento. Não vai haver milagre sem quebra do orgulho. E essa é a terceira verdade. A solução que Deus tem para a sua vida vai muito além do que você busca, do que você procura. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver um Naamã procurando solução para o seu corpo físico, uma cura para a sua lepra. Agora, Deus tinha soluções muito mais intensas para Naamã. Deus tinha solução para a sua alma orgulhosa e arrogante, e Deus tinha solução para o seu espírito que estava perdido. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver um Naamã que precisava vencer o orgulho, alguém que se achava superior, alguém que se achava melhor, alguém que chega para o profeta de Deus, um príncipe de Deus, esperando que o profeta ia se submeter a ele, e não acontece, fica indignado. Alguém que despreza a terra de Israel, dizendo: na minha terra tem rio muito melhor, vou eu mergulhar nessa porcaria de rio. Sempre arrogante, sempre superior. E daí Deus começa a tratar as coisas do jeito que precisa ser tratado. O general, sempre com a sua armadura. Agora, para ser curado, vai ter que mergulhar. Mergulhar, não se mergulha de armadura. Para mergulhar, vai ter que tirar a armadura. Os soldados que sempre, quem sabe, alimentavam aquele orgulho dele, aquela boçalidade dele, agora veriam as chagas do seu corpo. Ele teria que expor aquilo ali. Ele teria que se humilhar perante aqueles que sempre o exaltaram. Há um mistério muito lindo nisso. E nós precisamos entender essa verdade. Você pensa que vai se expor quando essa ferida vir à tona? Você pensa que a coisa vai ficar complicada para o seu lado, porque todos vão saber de algo que você não queria que soubesse? Ei, é melhor vir à tona, mas através da obediência, ter a cura, do que aquilo ir te definhando e te levar à morte. Você está entendendo isso? A palavra de Deus deixa bem claro para você um recado muito forte. Tem que tirar essa armadura, tem que tirar esse orgulho, tem que tirar essa arrogância do coração, para que você seja uma pessoa com uma alma muito melhor e tenha cura na sua alma também. Aqui há também
solução para o espírito de Naamã. Quando Naamã se humilha, quando Naamã se rende, quando Naamã se expõe no momento certo, diante do Deus de Israel, 7 mergulhos, levanta curado, e daí ele reconhece: não há Deus como Deus de Israel. A partir daquele momento ele sabe a qual Deus deveria pertencer. Ele volta e vai lá à casa de Eliseu. Agora Eliseu, o representante de Deus, não manda recado, vai ao encontro de Naamã. E Naamã, que agora oferecer presente, Eliseu diz: não precisa. Naamã faz um pedido: por favor, deixa eu pegar um pouco dessa terra abençoada de Israel. Olha o orgulho, foi lá para baixo, antes era desprezada a terra. Deixa eu encher 2 jumentas com essa terra. Vou levar um pouquinho lá perto da minha casa. E eu quero lá ter um espaço de adoração a único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Quando eu olho para essa cena, eu fico imaginando como que Naamã, ele voltou para casa. Porque ele foi alguém que teve uma experiência com Deus, e ele entendeu a experiência com Deus. Como assim, pastor Lediel? A gente tem experiência com Deus, não entende? Sim. Você pode ter experiência com Deus, você não pode entender o que Deus queria te revelar. Se a gente pega, por exemplo, a história do Êxodo, você vai ver uma geração que viu o pão cair do céu, viu água sair da rocha, uma geração que viu o mar se abrir, coluna de fogo aquecer eles de noite e conduzi-los, nuvem proteger durante o sol e conduzi-los, milagre atrás de milagre, mas uma geração que não entendeu as experiências, murmurava, reclamava, não confiava. Aqui não, aqui nós temos um gentil, alguém que não é israelita, ele entendendo a experiência, ele quer levar esse Deus aonde ele estiver. E eu fico imaginando Naamã chegando em casa. Quem vê ele de longe? Os funcionários, os empregados, a esposa, quem sabe a pequena escrava. Quem olhava era o mesmo Naamã, vindo com seu cavalo, vindo com seus soldados, vindo com a sua armadura. Mas quando ele vai chegando perto, eles começam a perceber que algo é diferente. Eu acredito que Naamã chega em casa e a primeira coisa que ele faz, ele tira aquela armadura, e ele faz algo que há muito tempo provavelmente ele não fazia. Ele abraça a sua esposa, ele abraça, quem sabe, os seus filhos, e ali eles adoram ao Deus verdadeiro. Eu acredito que a primeira impressão era que a mudança foi apenas física, mas através das atitudes de Naamã, eu acredito que ele já não era mais o mesmo homem. Era alguém que servia ao Senhor, era alguém que respeitava as pessoas, era alguém que tinha humildade na sua alma. Pastor Lediel, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu quero que você entenda que Deus, Ele tem algo muito, 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 muito mais além daquilo que você imagina para a sua vida. Você, quem sabe, passou aqui na frente da Assembleia de Deus, você disse: eu preciso entrar ali, porque o meu casamento está uma porcaria. Eu vou buscar uma bênção de Deus. Você, quem sabe, ouviu num consultório médico aqui de Blumenau, alguém olhar nos teus olhos e dizer: olha, não tem cura para a sua doença. Você, quem sabe, entrou aqui porque está desesperado com as suas finanças, não encontra mais uma solução, e você veio pedir a Deus. Eu quero dizer para você que chegou aqui, que Deus tem solução para problemas, mas Ele quer te levar muito além. Ele vai sim realizar, e Ele pode realizar aquilo que você quer, mas entenda que no coração do Pai, o desejo dEle é fazer o que você precisa. E você precisa de cura na alma, você precisa conhecer aquele que é o único Deus verdadeiro e pode te dar a salvação. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Pastor Lediel, por que você quer orar?
Você ouviu essa palavra, você ouviu a história de Naamã. E eu sei que você tem um problema. Eu sei que após a vírgula da sua vida, depois de tantos elogios, de tantos postos que você chegou, de tanta admiração que você tem um porém que precisa ser colocado diante do Senhor. E eu faço uma pergunta para você: por que não hoje iniciar esse processo de cura? Por que não hoje começar a ir atrás e conhecer de fato o Deus de Israel? Naamã, ele chega diante de Deus, leproso, ele sai curado. Ele chega diante de Deus orgulhoso, ele sai humilde. Ele chega diante de Deus perdido, ele sai salvo, pronto para viver o melhor do Pai na vida dele. Como que você chegou aqui hoje? Qual é a lepra que precisa ser curada? Ei, eu quero orar por você. Escute isso. Que hoje, ao ouvir essa palavra, ao ouvir a famosa história do general Naamã, você também precisa de uma mudança na sua vida. Esse problema específico. Hoje, você quer iniciar o processo de cura. Se você deseja isso para a sua vida, eu queria que você viesse aqui na frente, mas só vem quem tem convicção, que precisa, que quer, que acredita. Aleluia. Eu vou orar por você que veio aqui na frente. Feche os seus olhos e comece a falar para o Senhor nesse momento o que precisa de purificação. Comece a falar para o Senhor qual é a dor da sua alma, qual era a lepra do seu coração. E você vai ouvir o Senhor falando contigo, dizendo: filho, eu estava esperando esse momento, porque essas outras áreas também eu preciso tocar. Oh, aleluia. Essa é a noite de mudança. E nós vamos orar. Deus, eu te louvo por essa palavra que de uma maneira tão calma eu ministrei, para que teus filhos entendessem o teu recado nessa noite. Deus, eu sei
que Tu trouxeste vidas aqui que precisam trazer problemas à tona, problemas que estão sendo escondidos por armaduras de sorriso amarelo, armadura de uma aparência pacífica. Deus, mas é bom saber que diante de Ti a gente não consegue esconder nada. E hoje aqui nós tiramos a armadura, expomos as nossas feridas, mergulhamos o Teu rio, crendo, Senhor, que Tu pode nos curar. Eu ministro a Tua bênção sobre cada uma dessas vidas que aqui estão, vidas que há anos sofrem com essas feridas, vidas que há anos procuram soluções em outros lugares e não encontram. Eu ministro a Tua bênção sobre elas, clamando por restauração, clamando, Senhor, por cura, refrigério, purificação na alma. Que a Tua bênção seja manifesta sobre os Teus filhos, Senhor, e que a Tua vontade aconteça também nas outras áreas. Quebra o orgulho, quebra a arrogância, Deus, que todos os falsos alicerces caiam por terra, porque hoje nós Te colocamos como a única rocha da nossa vida, e em Ti nós queremos estar firmados. Que a Tua bênção alcance os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.